Isso aí, galerinha. Muito obrigado pela presença. Sinto uma mudança de clima. Nunca vi tanta gente no apoio. Deixa eu até contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Os astros estão alinhados, não é possível. Jezebel. Galerinha, olha só, uma questãozinha muito legal. É muito completa essa questão para a gente começar o aquecimento aqui. Volume 5, matemática à parte, 2148. F de x é 2x mais 18 sobre x mais 1. E a g de x é a raiz cúbica de x mais 1. Ele pergunta qual é o conjunto de solução da seguinte inequação. F de g menos 1, g menos 1 é a inversa de g, é menor ou igual a 1 mais g de x ao cubo. É uma questão muito bonita, ela envolve uma série de processos aí, que a gente aprendeu um separado do outro, e de repente o cara vai lá e resolve tudo. Então, eu adorei a pedida do amigo. Bom, olha só, vamos começar por aqui. Como é que eu acho uma função composta? É pegar a primeira função e substituir no x na outra, a fog, né? Só que não é uma fog qualquer, porque é a g de menos 1, então primeiro eu vou ter que achar a inversa dessa função g. Como é que se acha a função inversa? O primeiro tópico que nós vamos abordar, inversa de uma função. Como é que a gente acha a função inversa? A técnica é simples, né? Tu troca x por y e isola o y. Toda função inversa é assim, toda. Troca x por y e isola o y. Só que o problema é que às vezes isolar o y dá um trabalhinho. Não é esse caso, porque nós sabemos que o oposto de raiz cúbica é elevar ao cubo. Numa igualdade eu tenho o direito de elevar ambos os lados ao que eu quiser. E como a raiz cúbica é anulada por elevar ao cubo, ficamos bem próximos de isolar o x subtraindo 1 em ambos os lados. É para isolar o y, é para isolar o troca x por, eu falei troca x por y, isola o y, não falei? Sim. E o idiota não trocou o x pelo y, então eu posso isolar o x, certo? Trocar depois, mas eu não quero fazer isso. Ai! Não, animal, acorda! Aqui ó, x por y, y virou x vai virar, pronto, agora isola o y, mais passou menos a mentirinha, obrigado querida, ficamos com y igual a x ao cubo menos 1, quem é essa y? É a g menos 1 de x, esta é a função inversa da outra, tudo bem para vocês? Primeiro passo então foi dado. Só que eu vou pegar essa g menos 1 e vou substituir dentro da f. Olha como é que eu gosto de fazer isso. Aqui tem um x, tá vendo? Se aqui eu boto 2, aqui vem 2 e aqui vem 2. Se aqui eu boto um coraçãozinho, esse x vira um coraçãozinho e aqui vira um coraçãozinho. É ou não é? Quem é que vai vir morar no x da g? Quem? A g menos 1 de x, né? Nada mais justo pegar a função f de x e onde tinha x, eu coloco quem? Quem é que foi no x da minha f de x? O g de x, daí quem é o g de x? X ao cubo menos 1. Aqui fica x ao cubo menos 1. Função composta. Quando meu aluno eu tenho dado algumas aulas particulares recentemente, e é muito comum essa questão, né? Professor, função composta, complicado função composta. Eu primeiro pergunto para ele, quanto é que é f de 5? Aí ele fala, isso é ridículo, professor, 2 vezes 5, 10, tal, pá. F de 3, não, isso é ridículo, 3. F do coraçãozinho, ele ri, aí, vai, F do coraçãozinho, ele fala, tudo bem, bota o coraçãozinho ali. Aí eu pergunto, sempre que é F do G de X, tu tá infartando por quê? Sabe fazer com tudo, aí quando é uma coisa um pouco maior, tu tem medo? Ou seja, igual, né, cara? Isso aqui está fazendo o papel de X. Quem era o X? Era esse cara aqui, o X, né? Não tem parênteses, tá vendo? Substituía, bum. Ali tinha o X, né? Substitui, bum. Manda. Por que o 2? Deixa eu ver. Aqui, ó. Só juntou? Não, eu não juntei. Eu peguei o que era X e no lugar do X substituí outra coisa. Que coisa foi essa? A g menos 1 de x. Quem é a g menos 1 de x? Isso. Onde tinha x eu coloquei tudo aquilo. Todo o resto é igual, observe. Todo o resto é igual, só que no x apareceu a função. Botou um dentro do outro. Isso, eu botei um dentro do outro. A função original era essa, ó. Aonde tinha
tinha x, eu coloquei x ao cubo menos 1. Aonde tinha x, eu coloquei x ao cubo menos 1. Só isso. É isso que é importante perceber, né? Que é realmente simples. É tu encaixar uma coisa na outra. Só que só me olhando não serve. Se a mão não fizer ali para o cérebro processar tudo isso, depois não vai. Então tem que treinar. Função composta é um saco, como a matemática, para quem não gosta de matemática, mas difícil não é. Vamos fazer uma propriedade distributiva para deixar mais bonito isso, né? Vai ficar assim, 2x ao cubo menos 2 mais 18 sobre... Não sei se eu quero fazer isso, mas vou fazer, já fiz. X ao cubo. Então a fg menos 1 de x fica 2x ao cubo mais 16 sobre x ao cubo. Tranquilo? Achei esse termo aqui, ó. Olha o perrengue que foi. Esse cara é mais fácil de achar, né? Vamos ver quem é esse cara? O g de x ao cubo. Quem é a g de x? Raiz cúbica de x mais 1 ao cubo. Concorda comigo? Então a g de x ao cubo ficou sendo x mais 1. Obrigado. Pronto, agora a gente já pode montar a nossa equação, né? Certo? A nossa equação era fg menos 1 de x, quem é ela? 2x ao cubo mais 16 sobre x ao cubo, obrigado, é menor ou igual a 1 mais x mais 1. 1 mais x mais 1. Show de bola. Outra matéria totalmente diferente. Primeiro vimos função inversa, troca x por y, isola o y. Depois função composta, substitui uma função no x da outra. Substitui uma função no x da outra. Aí depois nós tivemos que levar a função ao cubo, que foi um agradozinho do autor da questão. Depois de substituir aquilo tudo, uma nova matéria, inequação. E inequação das cascas grossas, pelo jeito, hein? Mas vamos ter fé, vai dar tudo certo. Como é que resolve uma inequação? Vamos primeiro, inequação. Qual é o problema de uma inequação? Tu querer aplicar uma técnica de solução sem preparar ela primeiro. Quando a gente ensina inequação para a galera, vai dar uma inequação quociente, pelo jeito, a gente ensina a estar maior ou igual a zero ou menor ou igual a zero. Então assim está desagradável. Eu vou passar essa galera para cá, certo? E o princípio da igualdade continua funcionando para inequações. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Isso aqui é x mais 2, né, galera? Eu vou subtrair 2 em ambos os lados e vou subtrair x em ambos os lados. Mais passamento, não tem problema, não fico bravo. Então vai ficar 2x ao cubo mais 16 sobre x ao cubo menos x menos 2. É menor ou igual a zero. Tudo bem, galera? Mais passou menos, 2 passou menos 2. Como é que a gente faz essa continha aqui? Tira o MMC, divide... Beleza, obrigado. Dividiu dá 1, 2x ao cubo mais 16. X ao cubo dividido por 1, x ao cubo vezes menos x na quarta, concorda? Dividir pelo de baixo. Honesto, né? X ao cubo vezes x ao cubo dividido por 1, x ao cubo vezes menos 2, x ao cubo. Professor, calma, fé, tenha fé, vá até o final. Menos x na quarta, aleluia, irmão, mais 16 sobre x ao cubo é menor ou igual a zero. Beleza? Pronto, agora vamos aplicar a técnica. Arrumamos a casa, vamos aplicar a técnica. Alguém lembra qual é a técnica para resolver a inequação? Vamos primeiro o seguinte, ó, pensa bem, o que essa inequação está me dizendo? Ela está me dizendo assim, ó, eu quero saber quando que esta coisa de cima dividido pela coisa de baixo dá menor ou igual a zero. Só que, pô, aquela equação ali, x na quarta, ela, pelo amor de Deus, como é que eu vou estudar o sinal de uma função x na quarta, né, cara? Dá um pouco de desespero. É bom fatorar aquele cara de cima em funções menores, mais fáceis de estudar. Ótimo, beleza. Tu passar esse x na 3 ali para baixo,
agora eu tenho medo de fazer isso. Eu vou te dizer que eu tenho medo. E eu vou perder a oportunidade de ensinar um monte de coisa. Depois a gente pode tirar a conclusão de que se a gente não vai perder respostas com essa tua manipulação. Interessante. Agora é o seguinte, ó. Eu vou fatorar então o cara de cima e o cara de baixo para essas funções ficarem mais fáceis e eu fazer o estudo do sinal da função. Porque é assim que se resolve uma equação produto ou quociente. A gente faz o estudo do sinal de cada parcela, faz uma tabela com os sinais e aplica a regra de sinais para o produto e para a divisão. Nesse caso, né? Divisão. E aí, fazendo a regra de sinais nessa tabela, a gente consegue descobrir quando que essa divisão vai ser menor ou igual a zero. Acompanhe comigo. Eu primeiro vou... Isso aqui, cara, se vocês concordam com o que eu vou escrever aqui. Fui honesto? Tu vê, né, cara? Às vezes é uma manipulaçãozinha tosca, mas isso aí, cara, depois quando tu quiser ser um engenheiro, né, esse joguinho de cintura aí que às vezes te faz travar umas passagens, tu não entende o que está acontecendo. Nada demais, né, galera? Botei o menos 1 em evidência. Para ser técnico, né? Botei o menos 1 em evidência. Isso aqui, cara, pô, isso aqui é um quadrado perfeito, né? Um produto da soma pela diferença. Se o cara treinou bem, né, lá no 8º ano, essas fatorações, ele extrai a raiz do primeiro, extrai a raiz do segundo, faz um com mais que multiplica um com menos. Concorda comigo? E tem um menos lá. Certo? Tudo bem o que eu fiz, galerinha? X na quarta menos 4x ao quadrado mais 4x ao quadrado zero menos 16. Ó, dá igualzinho, né? Certo? Beleza? Vocês concordam que x na terceira eu posso escrever como x ao quadrado vezes x? Posso, né? Poderia ser x vezes x. Sem problema nenhum. Aí ficaria, né? 3 equações de primeiro grau. Só para provocar eu vou deixar uma de segundo e uma de primeiro. Isso tem que ser menor ou igual. Eu poderia ainda fatorar essa aqui, né? Como sendo x mais 2 que multiplica x menos 2. Certo? Posso fazer isso também. Mas acho que já está bom. Assim vai ficar bem bonita a nossa solução, nós vamos aprender bastante. Eu vou chamar de 1 essa primeira função, vou chamar de 2 essa segunda função, vou chamar de 3 aquela ali, vou chamar de 4 essa função ali. Eu separei essa coisa maquiavélica, função cúbica e função quarta, em funções de segundo grau que nós conhecemos e funções e uma função de primeiro grau. Eu sei estudar quando é que isso aqui dá mais, quando é que isso aqui dá menos. Eu sei quando é que isso aqui dá mais, quando é que isso aqui dá menos. É só fazer o estudo do sinal, vou relembrar contigo já. Então eu consigo descobrir quando é que o produto e a divisão desses termos vai dar mais e menos. Então eu vou selecionar o valor que eu quero, que é menor ou igual a zero, que é negativo. Aliás, ó, eu posso pegar esse cara se eu quiser, esse menos 1 que está aqui, né, e multiplicar nesse cara se eu quiser, né? Tenho direito, concordo, gente? Certo? Ficaria menos x ao quadrado menos 4x, só para tirar esse menos 1 daqui, né? Certo? Então vamos lá. Vou estudar o sinal da primeira função. Como é que se faz o estudo do sinal de uma função? Primeiro tu acha a raiz. Achar a raiz é igual a zero, não é, galera? Certo? X ao quadrado igual a menos 4, x igual a mais ou menos a raiz de menos 4. Vocês já estão trabalhando com números imaginários? Ainda não? Então logo vocês dirão que as raízes são 2i e menos 2i. Por enquanto eles estão te mentindo, estou falando que não existe. Existe, só que a gente, né, para não complicar a tua mente, a gente finge que não, o Bombelli não existiu, esquece. Então a gente diz que não existe. Como é que fica o gráfico de uma equação dessa então, gente? Só se preocupem com o eixo x. Concavidade voltada, já que as raízes não são reais, ela nem toca o eixo x, não é isso? Já que eu sei que o esboço desta coisa é desse jeito, eu sei que não interessa o valor de x, a resposta do y será sempre negativa. Concorda comigo? Certo? Depois que o cara fica fera, tem professor que faz essa parte toda, já vai para a tabela de sinais de cabeça, sem esboçar o gráfico. Eu acho que só se o aluno for top ele entende, senão ele fica, onde é que veio os sinais? Por que eu não poderia botar ali em cima menos x vezes x ao cubo e botar x ao cubo com x ao cubo? E aí é o assassinato
para chocar. Pode contar, né? Não, isso é a morte, é o fim, é Mas tudo, é acabou. multiplicação. Tá, porque não tá, pode apagar a tela. Beleza? Mas eu agradeço, isso não é só tu não, e outra, tá ligado, tá procurando, entendeu? Tu está procurando uma saída. Agradeço, garoto, não falei de jeito para denegrir tua pergunta, não. A pergunta foi honesta. Eu passei anos com essa dúvida. Anos. E não tinha justificativa. Eu perguntava, eles vinham com essa justificativa. Essa não é a verdadeira justificativa, tá? Mas não quer. Essa não é a verdadeira justificativa. É porque tem um cara ali somando. Sim, tá na Bíblia então. Quando houver um sujeito somando, não dividirás. Ah, para, meu. Né? É porque nos mentem desde que a gente está no 6º ano. Vieram com aquela palhaçada de que mais passa menos. Fodeu a cabeça do jovem. Mas se eu separar pra você. Certo? Isso. É isso. Aí beleza. Daí, tipo, vai ficar x sobre x mais 16 sobre x ao cubo. Isso. É que assim, eu quero te dizer, é que primeiro, o cortar na matemática não existe. O professor não deveria nunca falar, vamos cortar. Ele deveria sempre justificar. Estamos dividindo em cima e embaixo por tal número. Aí está dando 1 e 1. Por isso que some o número, aparentemente. Como o cortar não existe, certo? Os números aparentemente desaparecem. Então a galera acha que é justo cortar a qualquer momento. Não, tem que ter uma justificativa matemática. Então olha só, vamos botar números fáceis para tu entender, tá? Vamos botar números fáceis para tu entender. Imagina que fosse assim, ó, tá? Isso assassina a matemática por quê? Porque 2x mais 16 sobre 2 é igual a 2x sobre 2 mais 16 sobre 2. Logo, isto é igual a x mais 8. Tem que dividir as duas parcelas por 2. Beleza? Quando tu só corta aqui, ficou x mais 16, é um absurdo. Sim, porque o 2 também não é 2x. O 2, ele está multiplicando x, mas esse 2 divide a todos. Quando eu corto assim, eu não estou usando a propriedade distributiva da divisão. A mesma chuveirinho da multiplicação existe para divisão. Ao desrespeitar essa propriedade, arruina a conta, certo? Mas isso é esse reflexo do professor ignorar a inteligência do aluno de 6º ano, ignorar que ele tem um cérebro ninja, e ele pode entender o princípio da igualdade e usar sempre verdades matemáticas para operar, entendeu? E depois que tiver tudo doutrinado na verdade da matemática, aí tu mais menos demônio, fala demônio, não tem problema. Mas eu te falo isso porque eu era o falso nota 10, eu tirava 10. Tô 10, no médio tô 10, nunca errei nada em matemática, ensino médio, basicamente, sabe? Eu era ruim em matemática, o colégio onde eu estudava era fraquinho, meus colegas eram mais fracos que eu, tadinhos. Aí eu destacava tirando 10. E se o professor apertasse na prova, não só eu não ia tirar 10, como eu ia reprovar mais da metade, o colégio fechado, entendeu? É assim que funciona, é por isso que as galera vai passando de ano sem poder passar de ano, entendeu? É o poder da grana, é o lado negativo do capitalismo. Então assim, ó, me perdoem, tá, a gente gastar o tempo de vocês com isso, mas pensem nisso, cara. Pensem nessa história aí. Olha só, uma perguntinha, né? Acabou mudando o rumo aqui. Eu já fiz o estudo do sinal da primeira. Vamos fazer o estudo do sinal da segunda. Como é que faz o estudo do sinal? Acha as raízes. Você rapidinho, porque eu tenho certeza que essas raízes tu acharia ou por Bhaskara, soma em produto, e nesse caso deu para isolar o x. Certo? O que eu fiz aqui? Somei 4 em ambos os lados. Extraí a raiz quadrada em ambos os lados. E quando a gente faz isso, a gente perde o sinal, se não aparece mais ou menos. E aí eu achei o x' e 2 linhas, pois não? Não é claro que não existia raiz quadrada negativa. Não existe raiz quadrada em número negativo nos números reais. Por isso que aqui, ó, deu raiz quadrada em número negativo, tá vendo? Eu disse que as raízes eram menos 2i e 2i. Vocês vão aprender o que é esse i já já. O cara inventou uma saída para essa história. Aí, como não existia raiz, o gráfico não cortou o eixo x. Eu estou pressupondo que todos lembram que um gráfico corta o eixo x nas raízes, tu vê, ó. Que é uma coisa lá do primeiro ano, do segundo ano, que a gente já revisou bastante, que em outros apoios eu falei, certo? Agora, ó, é raiz de 4. Raiz de 4 é 2, mais ou menos está fora da raiz, certo? Tu vê, mais uma pergunta que tem a ver com aquilo que eu estava falando. Eu agradeço a pergunta. Cara, eu te juro, sabe como é que meu professor me justificou que as respostas disso é mais ou menos 2? Eu te juro, cara. Eles me mentiram, eles falaram para mim que a raiz quadrada de 4 era mais ou menos 2. E ainda me falavam assim, Otávio, quanto é que é 2 vezes 2? 4. E menos 2 vezes menos 2? 4. Viu? 2 e menos 2 são a raiz de 4. Tem que bater no professor desse. Tem que bater, que eu devo ter disseminado isso em algum momento. Tu vê que absurdo, é um
câncer na educação se disseminando quando alguém ensina uma merda dessa para alguém. Se ensina para a criança que raiz quadrada significa lado do quadrado, que foi traduzido errado por um outro cabeça de bagre, aí a criança entendeu o lado negativo do quadrado, não faz sentido, ele é menor que zero, não faz. Então raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Menos 2 é um absurdo para essa resposta. A raiz quadrada de 4 é só 2. Como justificar que x ao quadrado igual a 4 é 2 menos 2? É outra história, né? 2 vezes 2? Menos 2 vezes menos 2? 4. Ninguém falou que um número elevado ao quadrado negativo não vai dar positivo, não tem regra nenhuma. A resposta para essa equação é 2 menos 2. Logo, quando eu vou usar o princípio da igualdade e extraio a raiz em ambos os lados, para não perder uma das respostas, eu devo acrescer o mais ou menos na solução. Cara, é praticamente uma das únicas exceções do princípio da igualdade. Exceção entre aspas, porque tem motivação lógica, né? Tu acrescentar o mais ou menos quando extrai a raiz quadrada em ambos os lados da igualdade. Hã? Fala o quê? Ele fala que tem sempre uma... Tu vê, ele explica honestamente. O professor não sabia nem o que era raiz quadrada e nem uma coisa, e para justificar a coisa me empurrou boca abaixo, certo? Foi de velha que foi aprender a verdade. Então tu vê, a pergunta da colega é interessante. E ela bateu o olho e achou que o menos estava dentro, certo? Por isso que ela fez essa pergunta, mas na verdade não. Bom, galerinha, como é que fica o esboço dessa parábola? Com cavidade voltada para cima ou para baixo? Para cima, corta o eixo x nas raízes, que são 2. A parte do gráfico que vai para cima indica um y positivo, né? Que estaria aqui, na verdade, o y, né? Certo? A parte do gráfico que ficou para baixo indica um y. Isso que eu fiz chama-se estudo do sinal da função. É o nome técnico disso, beleza? Estudo do sinal da função. Eu sei que essa parcela 2 fica negativa quando x está entre 1 e 2. Entre menos 2 e 2. Eu sei que essa parcela fica positiva à esquerda de menos 2 e à direita de 2. Pense, se eu fizer o estudo das outras parcelas, eu saberia o sinal de tudo. Basta aplicar a regra de sinais e eu acharia a solução. Como é que fica o estudo do sinal da parcela 3? Como é que fica isso? X ao quadrado igual a 0. Quais são as raízes? 0, né? 0 e 0, concavidade. Voltada para cima, bate no eixo x só no 0. E vai ser sempre positiva, né? Exceto aqui que é 0. Como é que é o estudo do sinal da função da quarta parcela que eu separei? X igual a 0. Qual é a raiz? 0, já está escrita, né? Como é que é o gráfico de uma equação integral? Uma reta crescente ou decrescente? Crescente, né? O A é positivo, para cima é mais. Eu fiz o estudo do sinal de cada parcela. Caramba, olha que questão maravilhosa. E agora vou fazer uma tabela de sinais. Tem colegas que já produzem a tabela de sinais direto. Eu acho que se eu não esboço o gráfico, o aluno que já tem dificuldade, ele fica muito perdido. Então assim, olha como é que é ainda para fazer a parte final. Eu vou fazer uma tabela. Cada linha da minha tabela eu vou dar o nome de uma equação, só por questões organizacionais. As linhas verticais da minha tabela vão ser o número de raízes que eu encontrei. Quantas raízes eu encontrei? Tinha um 0 aqui também, né? Que repetiu ali, né? Concorda comigo? 0, 0, menos 2 e 2, certo? Só tem 3 raízes, né? O menos 2, o 0 e o 2. Como é que ficou o sinal da 1 mesmo? Tudo? Não importa qual é o valor de x, essa parcela fica negativa. O 2 ficou negativo entre 2 e menos 2, não é isso? À direita e à esquerda o gráfico ficou positivo, concorda comigo? Aquilo que eu acabei de comentar com vocês. X ao quadrado, como é que ficou? É sempre positivo, né? E ali é 0. E depois ainda o x ficou positivo aqui, negativo aqui, concorda comigo? Beleza? Como é que é aí? As contas entre as parcelas ou eram multiplicação ou eram... Qual é a regra de sinais para multiplicação e divisão? Sinais iguais? Positivos. Sinais diferentes? Negativo é isso, né? Mais por menos? Menos. Menos. Mais. Eu sempre, para valores de x menores que menos 2, aquela conta fica positiva.
mais, menos, não, peraí, mais com mais é mais. Mais com mais é mais. E mais com menos, beleza? Mais com mais é mais com mais é mais, beleza? Menos, menos e menos, sinais diferentes. O que eu quero? Tudo bem? Sinais diferentes deu menos. Menos com mais deu menos, menos com mais deu menos. Continua dando menos. Eu queria o quê? Valores menores ou iguais a zero. Eu vou rabiscar a parte negativa. Eu quero que dê zero, concorda comigo? Só que tem um detalhe. Eu quero que zere em cima, né? Eu quero que zere em cima, mas eu não quero que zere embaixo. Embaixo eu não quero que dê zero. Logo, a raiz ali de baixo qual é zero? É o próprio zero, né? Então tu vê zero eu não quero na minha solução, porque vai zerar a parte de baixo e não dá zero, né? Tende ao infinito essa solução, esse resultado. Eu não quero. E menos 2. E 2 podem, né? Porque vai zerar a parte de cima. E quando zera a parte de cima, eu substituo dá zero. Eu quero que dê zero. Então aqui é bolinha fechada e aqui é bolinha fechada. Solução igual. X pertencente aos reais, tá ok? O x é maior ou igual a menos 2 e menor que zero. Ou x é maior ou igual a 2. O que nós temos de letrinha? Nós temos alguma coisa próxima? Letra C. O amigo deu uma dica que realmente é irresistível de não fazer, né? Quando o cara faz, vai economizar bastante tempo. Pegar esse x ao cubo aqui, né? Multiplicar ambos os lados por x ao cubo para eliminar ele. Como 0 vezes x ao cubo vai dar 0, ele simplesmente desaparece da conta. Eu só precisaria fazer o estudo do sinal das duas primeiras funções. Não faria da parte do denominador, certo? Não precisaria ter feito esse estudo e a nossa tabela ia ficar com 2 linhas a menos. Só que aí eu não ia poder fazer a revisão aqui, né, da equação de primeiro grau e também não ia poder lembrá-los que a solução de baixo nunca entra na resposta, certo? Então é por isso que eu optei por manter o x ao cubo ali. X na quarta igual a 16, aí ficar maior que 2 ou menor que menos 2 as soluções. Não fechou a solução então para que não? Eu fiz isso aqui, tipo, saiu, ficou tipo, x na quarta dá menor que 16. Não, calma aí. Ah, tá, mas olha só. Menos x na quarta, né, ou mais 16, né? É menor ou igual a zero, certo? A gente teria que fazer, eu decomporia dessa forma aqui, para fazer o estudo, beleza? Então esses gráficos iam acabar acontecendo, esses gráficos não iam existir na minha vida. Eu ia fazer a tabela só até aqui, eu teria perdido aquela parte ali. E aí realmente, né, essa parte aqui acaba trocando o sinal. Essa parte aqui, se fosse o x ao quadrado, não ia ter o efeito. Mas se for um expoente ímpar, vai ter efeito, não podemos eliminar. Então realmente, o amigo acabou de me alertar, aquela dica que ele acabou dando, sorte que eu não pensei em fazer. Ela ia acabar alterando a resposta assim dos sinais. Certo? Na verdade é o seguinte, ó, tem que pensar o seguinte, ó. Eu dividi a minha função pelo x elevado ao cubo, vai alterar o valor dela, né? Certo? Não vai alterar, quando a gente pega um cara que está aqui embaixo, passa para lá e ele zera, tu perde a raiz daquele cara. Certo? A raiz daquele cara deixa de ser um problema, concorda comigo? Então tu vê, essa alteração aqui eu fiz por causa daquele x lá embaixo, né? Então de fato altera. Mas tu não perde as outras raízes, por isso que às vezes a gente faz isso, continua achando a resposta do problema, às vezes tu perde uma raiz imaginária, nós estamos trabalhando com número imaginário, né? Então tu vê, tem umas sutilizazinhas ali, cara, tá? Parabéns pela tua colocação. Então realmente não poderíamos eliminar o x ao cubo. Jezebel, hein? Começamos bem, hein, meu querido? Que questãozinha escolhida a dedo, adorei.